Olá a todos, bom dia, pessoal do GE Francisco de Assis. Feliz Ano Novo de 2020, estamos retomando o nosso estudo do livro Dramas da Obsessão e entusiasmados de começar esse ano de 2020 com todas as atividades, aquelas que incluem os trabalhos do GE Francisco de Assis e esse estudo do Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Dr. Bezerra de Menezes, é o nosso trabalho das quartas-feiras. Que mais? Retomando o nosso estudo, bom dia Kátia, bom dia Margarida, bem-vindas. Retomando o nosso estudo, né? Nós vamos falar, fazendo um resumo dessa família de judeus que se encontravam ali em Portugal e que seriam toda a raiz da perseguição que eles estavam fazendo como espíritos a uma família brasileira. Reencarnados no Brasil, essas pessoas religiosas foram perseguidas por esses espíritos. E o livro em si, eu estou tirando essa luz, está dando reflexo no óculos. Simplesmente esses espíritos perseguiam de um certo modo. Isso é coisa de ao vivo, gente, fio que cai. E nós vamos entender o porquê dessa situação constrangedora de sofrimento com o envolvimento de todos esses personagens. Naquele tempo de Portugal, e agora nós vamos retomar, né, o trabalho, o assunto, voltando no período de Portugal, que eles tinham amizade, depois que viraram cristãos novos, eles tinham amizade com esses religiosos, que o chefe da Inquisição era o Frei Ildebrando. Na noite anterior desse jantar, no qual nós vamos falar, o pai e os seus filhos adolescentes tinham planejado, vamos dizer assim, uma fuga para Roma, a fim de salvaguardar a menina Esther, que o Frei Ildebrando estava, vamos dizer assim, como cortejando, paquerando, estava no ar aquela sedução deles, eles queriam transferir-se, né? Então ele vai propor isso em um jantar para o Frei Ildebrando, se poderia ter uma permissão desses rapazes estudarem arte na Itália. Então, antes de chegar na parte do jantar, a família de judeus, por mais que eram cristãos novos cristãos convertidos, eles também tinham no secreto deles algumas práticas judias. E eles não resistiam, apesar que era proibido, eles poderiam arriscar a vida deles, né? Mas quando eles se encontravam com algumas pessoas, com alguns judeus, em festas específicas, eles não resistiam e pregavam a fé do Deus único, a fé do Deus de Israel. Assim, quem vai ouvir agora essa conversa diz assim, poxa, por que os católicos também não adoravam um Deus único? Sim, mas a diferença dos judeus é que, para o catolicismo, a vinda de Jesus era o Messias, né? E com a Trindade, Deus se fez carne, Deus se fez homem. E para eles, para os judeus, isso era uma heresia. O Deus único, o Deus, ele não poderia nunca, vamos dizer assim, ser homem. Ter a incorporação de um ser humano comum, nascer, viver, comer e morrer. Então Deus é uma força suprema e realmente é, né? E eles não aceitavam essa realidade. Então o que acontece? Eles comemoravam as festas judias, assim, na vida deles, particular, muito escondido, mas era um escondido que não era tanto, porque o Frei Ildebrando sabia de algumas coisas, mas fingia que não sabia, porque convinha usurpar economicamente o dinheiro dos judeus, tá? O dinheiro dessa família, que era uma família rica. Então não convinha. E ele fingia que não sabia. Porém, chega um momento fatídico do qual o rabino
pede a Frei Delbrando se podia intervir para que seus próprios filhos pudessem ir em Roma estudar arte. Então, eu vou pegar no ponto onde está esse climão, vamos dizer assim, no meio do jantar. Vamos lá. Meus caros amigos, dizia o rabino, enquanto os brindava com um copo de vinho à destra, um favor desejo solicitar de vós nesse momento, que a cuja concessão provareis ainda uma vez a fiel solidariedade e boa afeição que a mim e aos meus vindes generosamente testemunhando. Então olharam-se os religiosos, pousando sobre a mesa o copo já vazio, e fitaram o anfitrião interrogativos. Este continuou, serena e pausadamente, mas infiltrando na diapasão vocal uma súplica que seria patética ao entendimento de outrem, que não fosse os inquisidores, habituados a detestarem intransigentemente, sem maiores razões, os descendentes do povo eleito. Então vamos observar assim, que por mais que eles frequentavam ali a casa dos judeus, né, eles tinham mesmo um detestar, um ódio por aquele povo. Meus filhos, Henrique e José, desejam ardentemente aperfeiçoar estudos de pintura e arquitetura em Roma, pois se dedicam a essas artes com sincero entusiasmo, como sabeis. Ao mesmo tempo que tencionam agradecer a sua santidade, as suas mercês que nos vem concedendo desde algum tempo. Sabemos, no entanto, que não nos será lícito sairmos daqui, embora temporariamente, sem a devida autorização do Estado e o salvo-conduto da Diocese. Porquanto, a não ser assim, pareceria se tratasse de uma fuga, o que não corresponderia à expressão da verdade. Estou solicitando, portanto, da vossa proverbial afabilidade, a obtenção do necessário para que meus filhos possam seguir o mais breve possível. Pesado silêncio acolheu a humilde rogativa, enquanto a Boabe e seus filhos, de olhos indagadores ansiosos, fitavam os comensais. Talvez ignorasse o velho rabino que tal pedido a inquisidores seria uma confissão de que temiam perseguição e desejavam fugir por uma forma legal e que, portanto, não só não se haviam verdadeiramente convertido à fé católica, como até entendiam que mais valeria se arriscarem toda a aventura de uma retirada clandestina, embora considerada legal, do que permanecerem sob a sinistra vigilância daqueles com quem reconheciam ferazes inimigos. Talvez ignorasse ainda que, com autoridades mais imparciais, obteria sem muita dificuldade o que pretendia, desde que favorecesse largas propinas e não recorrendo a amigos suspeitos. Ou, certamente, aos aboabes em geral, atraísse um desses destinos irremediáveis pela vontade humana, uma expiação inalienável com bases num passado reencarnatório remoto, tornando-os alheios ao erro que praticavam com semelhante solicitação, uma vez que desconfiavam da lealdade dos mesmos comensais. O certo foi que, ao cabo de alguns minutos, que aos hebreus se diriam séculos, durante os quais o silêncio se tornou opressivo, Joel, ou Henrique, insofrido inquiriu a Hildebrando, arriscando-se a censuras azedas diante de autoridades respeitáveis, como eram a grande Azambuja e seus acólitos, pois muito jovem ainda era o atrevimento de se insinuar numa conversação do pai, interrogando o personagem de quem antes deveria apenas ouvir. Então, olha que situação dramática. Dr. Bezerra está nos contando o seguinte, que eles se sentiam, vamos dizer assim, atraídos por um destino.
de uma expiação de um passado reencarnatório remoto. Ontem eu estava conversando com as meninas do grupo aqui e conversávamos sobre essa questão, né? De uma problemática estar entrelaçada com uma outra, ao ponto de que aquele sofrimento atroz, no caso deles, esse do período da Inquisição, está ligado com um outro desvio de conduta deles mesmos num passado remoto. E que aqueles personagens maus eram, vamos supor, pedras do escândalo, para que aquele escândalo tivesse que vir. Então, né, eles poderiam ter evitado aquele pedido para pessoas tão suspeitas, porque eles intuíam aquele detestar. Eles sabiam, vamos dizer assim, que se detestavam. E eles fizeram, vamos dizer assim, uma ação praticamente ingênua, porque eles poderiam recorrer a outros tantos religiosos, inclusive ao próprio governo, pagando somas muito altas de dinheiro para conseguir essa permissão sem precisar exatamente pedir, vamos dizer assim, ao Frei Delbrando. Mas eles, vamos dizer assim, como que instintivamente arriscaram gravemente com esse destino. E é o que o Dr. Bezerra nos transmite, né? E o menino interviu que pela educação da época não deveria nem se atrever a falar. Não respondeis, senhor Dom Frei Delbrando? Aguardamos. Quem suspeitaria a conflagração interior daquele caráter sombrio de inquisidor, cujo coração se precipitava inconvenientemente em presença da prometida desse adolescente? Que estranhas e singulares forças telepáticas se comungariam naquele ambiente, onde vibrações antagônicas se chocavam em combates que presagiavam tragédias seculares para seus expedidores? Que misteriosa atração unia essas personagens que intimamente se detestavam, mas que se ligariam por isso mesmo umas às outras através de destinações futuras, sem jamais se poderem libertar? Certamente que seriam os laços do pretérito, consequências de ações reprováveis que se distenderam de vidas remotas para as existências do momento, alongando-se por isso mesmo mais tarde em dolorosos epílogos futuros. E talvez até mesmo os excelentes vinhos dos aboabes, de uma forma acidental, houvessem perturbado o raciocínio de Delbrando, dando causa a novos séculos de lutas fratricidas, pois que, voltando-se para o jovem interlocutor, respondeu imoderado e agressivo. Antes de eu dizer para vocês a resposta dos Hidobrandos, eu vou começar a salvar aqui o áudio do Gé. Não gravei o início do áudio, gente. Desculpe aí, pessoal. Estava falando dessas ligações históricas, né? Dos povos, dos acontecimentos, que alguns vivenciaram só como provas e outros vivenciaram como expiações. Então, existe diferença, gente, entre prova e expiação? Sim, existe. Porque a prova, ela é necessária para que o espírito possa ganhar experiência. Então, como nós temos que evoluir, nós temos que nos aperfeiçoar, saídos lá atrás, quando fomos simples e ignorantes, até chegar à perfeição crística, ou seja, quando nós chegarmos a compreender Deus no seu todo e sentir Deus como Ele é, nós precisamos adquirir essas experiências. Nós precisamos aprender coisas. E aí são as provas. Nós precisamos aprender as coisas, mas dentro, vamos dizer assim, do bem viver das leis naturais, das leis de Deus. Quando nós saímos das leis de Deus por escolha, porque é uma escolha,
eu escolho não estar dentro das leis de Deus, porque sinto atrações ou eu me predisponho às paixões más. E aí, nesse momento, eu estou lesando, né? Saindo das leis de Deus, eu estou lesando alguém, alguma coisa ou a mim mesmo. E aí, começa-se a trajetória para retratar-se daquilo que foi desviado. E aí começa a expiação. A expiação, vamos dizer assim, é o momento do pagamento. É o expurgo daquilo que foi cometido para que você volte para o caminho reto, para Deus, né? Através dessas experiências. Então, tem pessoas que ela está vivendo somente provas. Ou, por exemplo, dentro do quadro da reencarnação dela, ela está vivendo algumas provas, às vezes provas pesadas. Que a pessoa fala, nossa, como é que fulano aguenta, mas ao mesmo tempo tem uma força de caráter enorme, sorri sempre, é até grata, como é que pode? Né? E tem casos expiatórios que as pessoas, elas não aceitam a sua realidade, elas maldizem a sua realidade e ela se rebela de um certo modo ao que está vivendo. Quando ela se rebela a um certo modo que ela está vivendo, ela está se rebelando novamente contra Deus, que está dando a fórmula para que ela possa se retratar e curar o seu mal, né? Que é o mal moral. E aí vão existir várias coisas que pode ser uma forma de retratar-se, que é curar o seu mal moral. Aquele mau humor, aquela não aceitação das coisas da vida é um indício de uma expiação. E uma expiação muitas vezes imposta, que a pessoa ainda não digeriu, que ela tem que se retratar. Outras pessoas, elas podem, dentro dos campos da sua expiação, ela pode estar expiando também e não estar reclamando, tá? Mas significa que ela aceitou com vontade essa expiação e ela abraçou essa situação para que ela pudesse superar a sua própria defiance, a sua própria falta, né? A sua própria falha naquela situação X. Então, historicamente falando, vocês podem ver quantas pessoas viveram períodos históricos dramáticos e, apesar daquelas limitações, ela aprendeu a lutar, a sobreviver naquela circunstância, ela aprendeu a ceder com humildade e ela sobreviveu àquele período difícil histórico sem muitos reclames. Outros sofrendo situações atrozes. E o que nos leva a pensar, realmente, que tem essa ligação de reencarnações passadas. Tudo tem um elo, do qual nos deixa claro que é um retratar. Nós nascemos para sofrer? Vocês acham que nós temos como objetivo nascer para sofrer? Não, né? Nós nascemos para aprender. Nessa grande escola que é a própria vida, né? O viver, estar aqui no planeta, é uma grande escola, no qual nós nascemos para aprender. O sofrer é uma consequência desse aprendizado quando não tem, né, uma aceitação, vamos dizer, você diz assim, eu estou sofrendo. E como é esse sofrimento? Mas isso a gente vai falar em um outro estudo sobre essas questões. Voltando lá para os judeus e a questão da reencarnação, eles têm sim uma ligação de muito ódio, de muita antipatia secular com os que hoje vestem as batinas, né? As batinas dos religiosos e que tinham aquele perfil de inquisidor daquele período ali. O Frei Delbrando, sob efeito do vinho, responde o menino com uma certa agressividade. Vamos lá. Ah, sim? Esperas a resposta? Não herdaste a lanheza do teu pai, pois ele não exigiu imediata solução a grave problema que acaba de propor. Tu aperfeiçoares estudos em Roma? Desde quando os malditos descendentes de Caim
se dão ao luxo de se tornarem artistas. Enganas-te, pequeno herege, supondo-me tão simplório que não compreenda claramente que o que tu e os teus sonhais é a libertação da nossa fiel e benévola vigilância, a fim de retornardes ao culto detestável dos teus avós, membros da família dos Iscariotes. Vai, segue para Roma, torna-te um novo Rafael, ou, se puderes, suplanta Miguel Ângelo nas vocações artísticas, Michelangelo, né? Mas seguirás sem os haveres do teu pai. Deixarás em Portugal quanto possuíres, e nem se permitirá que recebas mesadas idas daqui. Nada levarás, nem mesmo tua noiva, para que se torne tua mulher. Então, ofendeu bastante, né? Ofendeu bastante, chamando o descendente de Caim para um hebreu, uma ofensa muito grande, descendente de Judas Iscariote, porque traiu a Jesus. E dos motivos dos hebreus serem perseguidos na história da Inquisição, até tantas outras, em vários momentos históricos, é o fato deles serem os assassinos de Jesus. Eles argumentavam isso, né? Eles eram os assassinos de Jesus, e quem tinha coragem de ter feito aquilo com Cristo poderia fazer qualquer coisa. Seriam pessoas sem nenhuma confiança, vamos dizer assim. E não só isso. Eles também pregavam a ideia do Deus único. Então, a Trindade que foi criada pelo cristianismo, pela Igreja Católica, na verdade, vinha desmentida. E ainda tem muito mais coisas, né? Porque tiraria todo o poder, vamos dizer assim, na mão dos religiosos, que manipulavam os perdões, enfim. Então, dizer para um judeu isso e julgá-los por 2000 anos de passado, né, 1800 anos naquele tempo, do que tinha ocorrido com Jesus, é de mesquinhez, não é? Porque vocês imaginam que culpa, vamos dizer assim, eles poderiam carregar de um fator histórico, como aconteceu com tantos outros povos, com tantos outros profetas, que para eles Jesus era um profeta. Então, todos os seres humanos têm o mesmo valor para Deus, todos. Deus ama o seu filho mais cruel, e Deus ama Jesus igualmente. Então, para Deus não tem filho preferido. Deus não tem filho predileto. Deus também não tem filho primogênito, né? E isso era um dos grandes motivos das brigas religiosas. Inclusive, uma das grandes contradições, brigas com os próprios islâmicos. O ver, vamos dizer assim, do próprio cristianismo. Isso vem acarretando a seculares, né? Esse antagonismo. Então, Frei Delbrando, ele vai dizer que o menino pode ir embora para Portugal, pode virar um Michelangelo, um Rafael, mas ele ia sem dinheiro nenhum. Porque todo o problema deles, né? Todo o problema deles vamos dizer assim, a questão do dinheiro. Ele era louco por dinheiro. Vê se melhora, Kátia. Bom dia, Eliana, bem-vinda. Eles eram doidos por dinheiro. E os judeus também, tá? Então, pagar propinas para os religiosos para poderem estar em vida era de uma ofensa absurda. Eles nunca gostaram, como povo,
dar dinheiro do suor do trabalho deles, pagando taxas para outros povos, né? Então essa briga foi com Roma, enfim. E por lado de cá, os religiosos católicos também estavam de olho no dinheiro deles. Então, era o desvincular do coração do próprio tesouro. Não se pode servir a Deus e a mamão, nos ensina a própria Bíblia. Então, era um olho muito voltado para as coisas materiais, sem pensar numa realidade pós a vida, não é? É um dos grandes problemas da matéria, do viver a matéria, né? Não é nem viver como espírito na matéria, mas o viver a matéria é a importância que nós damos para as coisas do mundo, para a matéria, para o dinheiro, que nós vamos dizer assim, colocar acima dos valores da alma. E todos eles, ambos, né, de lá, os judeus de cá e os religiosos daquele momento do outro lado, tinham somente essa preocupação de ter que dividir, que desaforo, pega meu dinheiro, porque eles poderiam ter fugido sem nada, né? E o pai disse que era desaforo, tá? E era um desaforo enorme, então tinham que fugir sem nada. Então eles foram argumentar com os religiosos para ver se eles poderiam, de mentirinha, né, ir para Roma e levar o dinheiro deles, transferir os bens que eles tinham de Portugal para a Itália, que era um desaforo enorme. Até hoje se você tem bens, por exemplo, em um país, para você levar esses seus bens para um outro país, você tem que pagar um monte de taxa, um monte de tudo, porque é desaforo você pegar o seu dinheiro e levar para outro lugar, tirar daquele país, né? É desaforo. Então, quer levar, tudo bem, mas você tem que pagar não sei quanto para aquele país para poder você retirar, mesmo que seja suor do seu trabalho. Mesmo que seja. Então, vocês imaginem em um tempo onde tinham reis, rainhas, que os bens, a riqueza pertenciam a eles e teria que exportar para outro país, levar tudo para outro país, não podia. Então, era um desaforo, era uma ofensa assim muito grande, né? Vamos voltando à nossa terceira parte do estudo do livro Dramas da Obsessão. Vamos lá. Acirrado debate seguiu-se então entre o jovem estudante e o frade. Insultos foram trocados com rancor e violência, ambos atirando à face um do outro fel que desde muito amargurava o coração. O nome de Esther, pronunciado várias vezes por Azambuja, que já não podia ou não queria ocultar o segredo que lhe tumultuava o peito, tornou-se o ponto central da precipitosa altercação, a qual ia revelando de um lado o despeito, que desde muito amesquinhava o íntimo do inquisidor. Do outro, o ciúme mortificante, temeroso das represálias do futuro, e ambos os antagonistas esquecidos dos princípios da boa educação que deveriam continuar cultivando, deixando-se levar pela cólera a ponto de se levantarem da mesa, aproximando-se um do outro para melhor se insultarem. Nossa, vocês imaginam, né? Um relato desse, contando uma briga e que o ponto, na verdade, do interesse de todos, além do dinheiro, era a menina. O Frei Delbrando queria a menina para ele. E era noiva, né? E ficou como ponto culminante da briga. Aflito, Timóteo, ou seja, o rabino, né, o velho pai, insistia em conter o filho, chamando-o à razão, exigindo dele que se calasse, rogando-lhe apresentasse escusas e pedisse perdão ao amigo a quem toda a família tantos benefícios devia. Em vão,
Saulo igualmente tentava interpor-se entre os dois litigantes, a fim de serená-los, afastando para longe o irmão, cuja revolta, comprimida desde muito, agora crescia sob os insultos do religioso. Joel, porém, muito jovem e impetuoso, caráter viril e subjugado por inalterável pressão desde a infância, e aos demais, exasperado ante a desfaçatez e deslealdade daqueles que se filtravam como amigos para melhor os atacarem e destruí-los, lançava aos ares toda a repulsa porque se sentia invadir, confessando desassombradamente aos padres o asco e o horror que eles próprios, sua crença, lhe inspiravam. Então, nossa, bom dia, Margarida. Então, você tá ouvindo direitinho? Deve ser lá no trem mesmo, viu? Pra cá. O menino acabou dizendo todo o horror que ele tinha contra os padres e o cristianismo. Ou melhor, o catolicismo. E isso acarreta uma situação muito, muito grave. Vamos aqui. Em dado instante, ouvindo do adversário o insulto mais chocante, Joel atira-lhe no rosto os restos do vinho de um copo pegado ao acaso sobre a mesa, num supremo desafogo. Perplexos ante a ofensa tão grave e audaciosa, os três religiosos nada conseguiram dizer nos primeiros momentos, emudecendo de surpresa. Mas de súbito, um punhal brilhou nas mãos de Delbrando, retirado de sob as dobras da sotaina. 3 punhais luziram nas mãos dos 3 representantes do Santo Ofício, que se dispuseram a avançar para o agressor, a fim de lhe cobrarem bem o caro e a ousadia, enquanto o velho rabino procurava defender o filho, interpondo-se entre eles, os atacantes, e Saulo, na timidez dos seus 17 anos de idade, deixava ouvir aflitos brandos de terror, mas eis que esta intervém, surpreendida e conciliadora, conseguindo, não sem grande esforço, aplacar a excitação geral. Os punhais, então, voltaram a se esconder sob as sotainas negras, depois de ferirem levemente Joel e Timóteo. Um sorriso enigmático, suspeitoso, crispou os lábios do terrível Zambuja, o qual, dirigindo-se à linda hebreia, verberou, traindo ódio execrável no tono de voz. Então, eles iam matar, com um punhal. Imaginem, 3 padres que andavam com um punhal embaixo da própria veste religiosa. E ele fala para a menina: chegaste em momento preciso para fazer-me refletir, bela menina. Não, nada de violência, devo humilhar-me e ponderar. Será imprescindível que a razão se conserve absolutamente do meu lado. Saberei obter melhores oportunidades para a desforra deste imperdoável insulto. E saberei escolhê-las. Tua dedicação acaba de salvar a vida do teu noivo. Sim, linda flor, tu amas, mas juro pela minha honra de dominicano que não vos pertencerei jamais. Vejamos, encantadora heregezinha, se algum dia o teu prometido poderá retribuir o favor que lhe acabas de prestar. Completou a despeitada arrenga com uma gargalhada insultuosa, voltando-se em seguida para os companheiros e prosseguindo trágico, afetando mágoa profunda. Afastemo-nos deste antro, caros irmãos, o qual, em mal inspiradas ocasiões, hemos frequentado. Nada mais temos a fazer na intimidade destes ingratos, cujos umbrais se cerraram para nós. Sois testemunhas da afronta que me infligiram, a mim, inquisidor mor de Portugal. E como fui desrespeitado, menosprezado, quase assassinado por estes malditos judeus. Encaminhou-se para a porta de saída, seguido de Fausto e Cosme, no auge da aflição,
Timóteo tentou detê-los, apelando para a velha amizade que os unia. Mas foi em vão. Sem jamais uma palavra, mudos e com as feições alteradas pelo ressentimento, suspenderam os capuzes cobrindo as cabeças, e lá se foram. Aves agourentas e vorazes, só corvejando novas presas para seus macabros festins, enquanto os portões da mansão rangiam os velhos ferrões às suas costas. Qual condenado às vésperas do suplício, o infeliz rabino deixou-se cair e sucumbir em sua costumeira poltrona. Ocultou entre as mãos o rosto alterado pelas angústias e, entregando-se mortificado pranto, exclamou para os filhos as palavras entrecortadas pela aflição. Sim, estamos perdidos. A desgraça entrou irremediavelmente hoje em nossa casa. Meus próprios filhos, minha pequena Esté, que estará reservado ainda para vós. Mas uma sugestiva e doce voz, como o prelúdio dos anjos, ensaiando glorificações a complacentes céus, a voz de Esté dominou a dramaticidade do momento, para que um raio de esperança e refrigério suavizasse as trevas em que se sentiam mergulhados aqueles que tão caros eram seu coração. Ela orou com meiguice e simplicidade, como lhe era habitual, e ao som dolente da citara que ela tanto amava, Timóteo e os filhos ouviram sussurrar predileto que outrora, em milênios passados, acalmaria também as aflições do rei Davi. Então, concluindo esse conto, né, contando para vocês a dramaticidade das vésperas do terror, das vésperas da morte dessas almas. A menina consegue serenamente orar, e orar cantando o salmo. Nós sabemos que os salmos eram cantos, não todos é do rei Davi, mas muitos foram escritos pelo próprio rei Davi, que esses cantos eram uma forma de oração, né? Esses cantos eram uma forma de orar cantando, né? E adorar a Deus. E a menina, com a sua citara, canta: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. A suaves campos me guiou, e me conduziu a fontes de água fresca e pura. O Senhor converteu a minha alma, tornou-a humilde e agradecida. Elevou-me por estradas justas, por amor do seu nome. Ainda quando eu me desvi pelo vale da dor e da morte, não temerei males, porque tu, meu Deus, estarás comigo. A tua proteção, a tua vigilância, eu sei que me acompanharão, e a tua misericórdia irá após mim, docemente me inspirando em todos os dias da minha vida, a fim de que eu permaneça sob as luzes da tua bênção e também da tua paz pela eternidade dos tempos. Então, vocês vejam aqui tem uma notinha que é uma adaptação do Salmo 22. As 12 baladas da meia-noite ressoaram, lúgubres, impressionantes, qual o lamento funéreo de uma despedida, pelos ares de Lisboa adormecida, em um campanário próximo. E aqui nós concluímos o capítulo 5º dessa passagem, né, desse livro, e nós vamos agora semana que vem, né, lidar com os acontecimentos futuros depois desse
desse infeliz contraste, né? Dessa infeliz briga que eles tiveram entre eles mesmos. E nos faz refletir o quanto muitas vezes a nossa própria imprudência em uma reação, porque a maioria das vezes que nós nos envolvemos em problemas é efeito de uma reação. Nós somos ofendidos, o nosso ego vem ferido, nosso orgulho, e nós reagimos para nos defender, para defender a nossa honra, a nossa integridade. E às vezes acarretam essas reações problemas seculares. E a maioria dos nossos problemas, se nós formos avaliar, está ligado justamente a reações do que a ações. E as reações, elas estão muito entrelaçadas com as paixões. Porque quando nós agimos, né, nós temos uma ação má, premeditada, nós trazemos de índole, muitas vezes, uma coisa ruim, que ainda tem que melhorar, um lado sombrio, predisposto, né? Existe uma diferenciação dos espíritos inferiores aos espíritos hipócritas. Eu trouxe para vocês, outro dia escrito, está aí na página do GE. Predispostos ao mal. Mas, no crescer da nossa evolução, nós vamos nos melhorando. Então, nós já sabemos admirar o bom, o belo. Nós temos uma tendência instintiva de buscar Deus, é por isso que nós buscamos as religiões nos séculos. E hoje, aqui, falando para espíritas, nós lidamos com a ciência, a filosofia, que tem consequências morais e que nos explicam tantas coisas que para nós eram dúvidas. Pois é. Mas mesmo assim, nós temos reações. Nós temos reações com tudo aquilo que a gente está aprendendo, que a gente está buscando se melhorar. Essas reações criam problemas para nós. E a gente se arrepende. E tá valendo, né? A gente tem que se arrepender mesmo. E nós nos arrependemos das nossas reações. Concluo nosso estudo de hoje com essa reflexão. Uma certa feita, em um desses livros lindos de Chico, conta uma conversa de Jesus com Joana de Cusa, que tinha um problema muito grande com o marido. E ele era um romano e ele recebia dinheiro, propina, fazia falcatruas políticas. E a mulher, a Joana de Cusa, ela já seguia Jesus, ela era cristã. E aquele comportamento do marido ia contra os próprios princípios que Jesus estava ensinando e ela estava aprendendo. E ela corre para o Cristo e desabafa com ele, né? Porque ela queria seguir Jesus, ela queria caminhar com ele. Vocês sabem que Jesus peregrinava, né? De uma cidadezinha para outra, de um vilarejo para outro. E muita gente o seguia Jesus em quantidade, não é assim? E Joana de Cusa queria fazer isso também. Seria o melhor ambiente para ela. Ela se sentiria seguindo Jesus. De verdade. Ela conta as angústias com o próprio marido. O senhor de Cusa, né? Por isso que ela chama Joana de Cusa. E aí Jesus diz uma coisa para Maria assim. Mulher, na hora da crise, silencia, para que o teu falar seja sim, sim e não, não. Para que teu falar seja doce e suave quando tiver que ser doce e suave.
ou severo, quando ele tiver que ser severo. E volta para o teu lar, e ela volta para o lar para saber lidar com as problemáticas dela. Então vocês imaginam que quando ele se refere e deixa esse ensinamento, que nenhum ensinamento de Jesus tem validade, é ultrapassado, né? É sempre atual. Ele diz silencia. Por que do silêncio? Para que a reação seja refletida. Então, quando a gente silencia no momento da crise, nós vamos ter tempo de orar dentro do nosso coração para que a gente possa ter inspirações do alto para saber ter a reação certa, para saber saber agir. Então, né, que o seu falar no silêncio seja inspirado, porque vai ter hora que você vai ter que agir com severidade mesmo, com energia. Porém, Kardec vai acrescentar que dentro dessa energia, lidando com espíritos ou com os homens, nós temos que ter benevolência. E vai ter outros momentos que nós vamos ter que agir com doçura. Porque é uma energia dócil, que é como você saber pegar aquela situação. Então, a reflexão é como nós podemos fazer a partir de hoje o melhor para as nossas reações. Porque já temos boas intenções para as nossas ações. Nós precisamos melhorar mais as nossas reações. Essa família teve um momento de reação. E essa reação criou uma outra reação e assim vai. Nós concluímos o nosso estudo de hoje, tá? É sim, Eliana, eu lembrava já, era Boa Nova mesmo. Concluo o estudo de hoje, deixando um abraço a todos e vão buscar lá no livro Boa Nova essa conversa de Jesus com Joana de Cusa, que nos ensina como reagir melhor. Abraço a todos e até semana que vem. Tchau, pessoal!